Falo, não falo? Falo, não falo? Falo, não falo? Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Como é que estão vocês? Então, eu queria compartilhar com vocês mais um versículo de Romanos. Estou ali no capítulo 1, estudando, e tem tanta coisa que eu já vi, mas eu queria hoje colocar um princípio para você, um texto, um exemplo do quão especial é esse capítulo 1 de Romanos. É desafiador esse capítulo. Mas eu queria destacar para você o versículo 23, que diz assim: E trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Esse texto ele é muito interessante, ele é muito verdadeiro, muito interessante, quando ele fala sobre a visão que as pessoas têm de Deus. O texto diz que eles trocaram a imagem de Deus, que é incorruptível, pela imagem de um Deus, por imagem de coisas corruptíveis. A palavra incorruptível significa algo que não se destrói, algo que não se corrompe no sentido de algo que não apodrece, algo que não é destruído pelo tempo, pelas ações do tempo, ou também não é destruído pelo mau uso que se faz sobre um determinado objeto, enfim, né? Não é corruptível, não se destrói, não é destrutível, mas também não é corruptível na ideia de um Deus que mantém os seus padrões, mantém a sua índole, seus princípios, seus valores. Ele é o que é e sempre será. Isso é incorruptibilidade. Deus é incorruptível. E eles então trocaram a imagem, olha essa expressão, trocaram a imagem de um Deus incorruptível. E ele coloca, trocaram pelo quê? Por imagem, por uma imagem, né, de aves, répteis, quadrúpedes e tal. Ou seja, e eles fizeram isso, e Paulo aqui está dizendo, como pode você pegar um Deus incorruptível, um Deus indestrutível, um Deus sempre fiel, sempre verdadeiro, e nunca mudará isso, sempre será o mesmo, amável, querido, poderoso, onisciente, enfim, todos os atributos de Deus. Como pode pegar esse Deus e colocar na imagem de um ser corruptível, né? Uma ave, um quadrúpede, um réptil, ou mesmo um ser humano? Como pode dar a esse Deus a imagem de algo tão destrutível? E Paulo olha e diz, como é que pode fazer isso? Como pode fazer isso, né? E pense que quando ele está falando isso, talvez venha na cabeça de Paulo, né? No Velho Testamento tinha o templo sagrado, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés e por aí afora. Você tinha lá objetos sagrados como a arca, o candelabro. Eram poderosíssimos, eram sagradíssimos, não podia nem tocar nessas coisas indevidamente. Só que eram coisas corruptíveis. Por quê? Porque a forma como o povo lidou com o templo e com os objetos do templo, ou seja, chegou, por exemplo, Nabucodonosor e conseguiu destruir o templo. Levou embora os utensílios do templo e não morreu. Ou seja, por quê? Porque o Deus incorruptível saiu de algo corruptível. Ou seja, pedra, ouro, prata, enfim, metais preciosos, isso tudo é corruptível, né? E uma vez que o Deus incorruptível estava agindo ali, né, ele, de alguma forma, aqueles objetos, aquele espaço, trazia esse cuidado de Deus. Mas o templo era algo corruptível, devido a um homem corruptível. Paulo está dizendo, como pode trocar, fazer de um Deus incorruptível a imagem de coisas corruptíveis? Isso é muito interessante. Quando ele coloca a ideia de imagem, o que é imagem? Imagem, eu estava estudando, é o reflexo que se tem de algo, como vemos algo, como enxergamos. Ou seja, você está me vendo agora nessa imagem, ou seja, esse objeto, esse mecanismo está transmitindo a minha imagem para você. Ou seja, através desse objeto você está vendo uma imagem. Mas a imagem, ela revela o que é, ela capta algo. E ele está dizendo o seguinte, agora como pode definir a imagem de algo incorruptível? Como pode dar a algo incorruptível uma imagem? Logo você vai dizer
se colocam a imagem de animais, enfim, coisas para descrever Deus, né? O que acontece? Você vai diminuir Deus, você vai diminuí-lo, você vai começar a adorar um Deus, entre aspas, um Deus, um ser divino, você vai cultuar algo que é destrutível, algo que é corruptível. E isso não tem sentido, essa devoção. Essa devoção, ela é frágil, essa devoção é muito frágil. Ou seja, você não pode pôr toda a sua confiança, você não pode pôr toda a sua certeza, você não pode pôr toda a sua admiração, porque existe algo mais forte do que esse ser divino. Porque se é corruptível, existe mais forte. Por exemplo, o tempo, ele é mais forte do que a gente. Por quê? Porque o tempo vai fazer a gente envelhecer, não é verdade? Nós envelhecemos, olha aqui o cabelo branco, né? Ou seja, o tempo tem sido mais forte que o preto do meu cabelo. O tempo tem sido mais forte do que a nossa pele, que vai envelhecendo, enrugando. Não é verdade? O tempo é mais forte do que aquele objeto que vai enferrujando. Ou seja, Deus, ele é incorruptível. O Deus que eu creio, o Deus que você crê. E se você não crê, comece a crer nesse Deus, Pai de Jesus. Ele é incorruptível, indestrutível. Mas não coloque a sua visão, a sua expectativa numa imagem errada. Se você vê Deus errado, você vai crer de forma errada. Se você tem uma imagem errada de Deus, você vai crer de forma errada e você vai ter resultados errados, né? Que é o que Paulo está alertando aqui, né? No caso aqui, uma igreja gentílica, os romanos, dizendo: cuidado com essas imagens, cuidado como você vê Deus. Deus não é isso que você... Cuidado como as pessoas passam para você, porque as palavras geram imagem. Uma palavra gera imagem. A forma como eu prego, eu posso gerar uma imagem para você e você acredita ou não. Não é verdade? Então, cuidado com a imagem que você tem. Então, guarde o seu coração. Deus é incorruptível, Deus é poderoso, Deus é infinito, Deus é amoroso ao extremo, infinitamente amoroso, gracioso, perdoador, misericordioso. Deus não é esse Deus mau que as pessoas pintam por aí. Outra palavra que eu achei interessante de imagem, para encerrando aqui, é quando Jesus pede uma moeda e fala: de quem que é a imagem dessa moeda? E as pessoas dizem: de César. E ele diz: dai a César o que é de César. Aquela imagem carregava a imagem de César. E Jesus está dizendo o seguinte: essa moeda pertence a César, mas eu não sou conforme César, eu sou maior que César. Não me confunda com César, não me confunda com esse ser que se diz divino, esse ser que se diz poderoso. Não me confunda. Ou seja, dá a esse ser corruptível uma confiança, uma expectativa corruptível. Ou seja, algo que pode te decepcionar. Agora, a Deus, dai a Deus incorruptível o que é de Deus. Considere Deus incorruptível, tremendo, poderoso. Amém? Quando você está em Cristo Jesus, você é filho de um Deus incorruptível. Não é verdade? Ou seja, as tuas finanças estão baseadas num ser corruptível ou num ser incorruptível. Se você está com medo do que o governo está fazendo, você está com a imagem de algo corruptível. Deus prometeu que Ele vai cuidar das nossas finanças, da nossa vida financeira, porque é um Deus incorruptível. Amados, que tremendo isso. Eu quero declarar que esse Deus incorruptível é o seu Pai e Ele te trata de forma incorruptível. E Ele dá a você esperança, fé incorruptível. E Ele vai te fazer viver da mesma forma, ao ponto que nós ganhemos uma vida eterna. Nós ganharemos um corpo incorruptível também. Amados, que coisa tremenda isso, não é verdade? E o texto diz que quem trocou, né, esse Deus incorruptível, Deus os entregou, Deus abandonou. É esse Deus que vocês querem, esse Deus corruptível? Eu abro a mão, por causa do livre-arbítrio, eu abro mão. E você passa a viver com esse Deus que você vê. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: em Cristo Jesus, fique comigo, seja meu filho, aceite o que Jesus fez por você, creia, entregue a sua vida para Jesus, um Deus incorruptível. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas
e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.